E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que eu invisto em ações que pagam dividendos em maior percentual na minha carteira de investimentos. Qual que será o racional que está por trás disso? Quais são os objetivos? É vantajoso ou não é? Fica nesse vídeo que você vai entender de uma maneira mais aprofundada toda essa questão de investir em ações de dividendos, tá bom? Então vamos lá. Eu sou o Gustavo e você está no Investidor Classe Média. Vou te contar uma história bem resumida. Eu tenho 36 anos e sou um profissional autônomo. Eu não tenho uma renda fixa. E eu preciso arrumar um jeito de me aposentar. Fui pesquisando no mercado, nos livros, o que as pessoas faziam, né? Que tinham esse mesmo tipo de trabalho que o meu, tipo de renda que a minha. E a gente descobre que as ações que pagam dividendos, as ações da Bolsa de Valores que pagam os dividendos, são um meio interessante da gente adquirir a renda passiva, para que, com o passar dos anos, ela seja o nosso complemento de renda e, no futuro, que isso passe a ser a nossa aposentadoria, ou melhor dizendo, que passe a ser o nosso meio de ter liberdade financeira para a gente diminuir a carga de trabalho, poder fazer mais coisas que a gente gosta, assim como eu estou gravando esse vídeo para você, e a gente conseguir sobreviver com melhor qualidade. O que é legal, gente, dessas ações que pagam dividendos é que, na maioria das vezes, são empresas lucrativas, porque, afinal de contas, elas só pagam dividendos se houver lucro, né? A gente tem ali um fluxo de renda anual para a nossa carteira. Mesmo que algumas empresas paguem semestralmente, trimestralmente, quando a gente soma no fim do ano, pelo número de ações, a gente tem um valor ali legal de acordo com o que você investiu. Essas ações também e os dividendos são corrigidas muito acima da inflação. Então é um bom meio da gente proteger também o dinheiro que a gente está investindo. E com isso, é claro, ter ali a nossa renda passiva futura, certinho? Então olha só, para a gente entender se dá certo ou não, o que vai acontecendo, a gente analisa o passado. A gente observa que pessoas que investiram lá nos últimos 5 anos em ações que pagam dividendos tiveram uma rentabilidade de 105%, ao contrário de pessoas que investiram só nas ações da Bolsa de Valores. Então, lembrando que o IBOV, ele é um índice onde mede as ações mais negociadas da Bolsa de Valores. A Bolsa inteira tem umas 500 empresas, o IBOV hoje conta com 86. Então, para a gente ter uma ideia, esse comparativo, se você investisse só direto nas ações da Bolsa de Valores, você teria uma rentabilidade aí de 56%. Venceria o IPCA sim, mas o que a gente observa é que quando você investe em ações que pagam dividendos, a sua rentabilidade aumenta muito pela questão dos proventos. E lembrando também que existem outras empresas que são excelentes. Tem empresas que não distribuem dividendos, mas que estão em outro momento econômico. São empresas que visam o crescimento, são empresas que precisam de pegar todo o lucro no capital dos investidores e aplicar em mais meios de gerar mais lucros futuros da empresa crescer. Se a empresa só fica de pagar dividendo, ela deixa de crescer um pouco. Então, empresas que pagam dividendos, geralmente são empresas bem mais maduras, empresas antigas, empresas onde a gente não vê uma expansão muito grande do modelo de negócio. Então, são duas alternativas, nenhuma é melhor do que a outra, depende do perfil do investidor. A gente tem um exemplo, a WEG, ela não paga tantos dividendos porque ela está muito mais preocupada em investir esse capital do que distribuir para os acionistas. A Itaúsa também está nesse momento de investir o dinheiro do que distribuir dividendos. A Raizen também está nesse patamar, né? E assim segue. Existe uma maneira com que eu gosto de escolher os meus ativos que talvez seja interessante você estudar também. Eu analiso empresas que pagam pelo menos 6% de dividendos anuais. Disso, eu analiso também, olha aí a gente falando do PL de novo, um PL abaixo de 10, o preço-lucro abaixo de 10, ou seja, em 10 anos eu já vou reaver esse dinheiro que eu investi. Um ROI também acima de 15%. O que é esse ROI? É o retorno sobre o patrimônio que você investiu. Então, que você investiu ali acima de 15% de rentabilidade, a empresa te entrega novamente. Então, se tiver acima de 15%, é uma boa empresa. E também diferenciar, né? Diferenciar os setores para você minimizar os seus riscos. Então, você escolhendo empresas de setores diferentes com essas características, já é um bom começo. Eu sempre gosto de começar por isso
E eu trouxe para vocês aqui, por esse meio de estratificação, 5 empresas diferentes que eu vou colocar na tela de novo agora. Eu fiz uma estratificação lá no site Status Invest por esses indicadores, dividend yield acima de 6, eu fiz essa filtragem, o PL abaixo de 10 e o ROI acima de 15%. Isso não quer dizer que você deva investir nessas empresas, isso aqui é só uma análise gráfica, é só uma análise aqui fundamentalista básica que a gente está fazendo para poder te mostrar empresas que pagam os dividendos, entendeu? Então, vamos voltar para a tela. Olha só, a gente tem Bradespar, a gente tem CEMIG, BB Seguridades, Banco do Brasil e Klabin. Veja que são setores diferentes que a gente tem da nossa economia. A gente tem mineração, energia, seguro, banco e papel e celulose. Então, recebendo dividendos, eu também já diversifico o meu patrimônio. Isso me dá menos risco. Olha só, o que mais se destaca aqui pelo dividend yield atual é a Bradespar com 12,25, atrás BBSE com 11,17. O PL mais atrativo que a gente tem também está sendo aí da Bradespar, mas quem ganha no ROI é a BB Seguridade. Mas todas essas 5 empresas já entrariam numa carteira teórica de pagamento de dividendos porque elas fazem parte daquela estratificação que eu fiz lá do início, de ter o dividend yield acima de 6, o PL abaixo de 10 e o ROI acima de 15%. Claro que existem outros indicadores aí fundamentalistas muito importantes, mas para o vídeo não ficar delongado, para a gente não ter isso aqui como uma aula, só um exemplo para você se inspirar e começar a analisar. O link do Status Invest está aí embaixo, na descrição. A gente também tem empresas que estão em outro momento econômico, são empresas que têm desafios maiores, não são empresas melhores nem piores, são empresas que têm outros objetivos e fazem parte de outros setores. Só que essas empresas, que eu vou colocar na tela agora, são empresas que não estão distribuindo dividendos, então elas já não comporiam uma carteira de dividendos, que são o Magazine Luiza, Via Varejo, Alpargatas, a Azul. Olha aí, ela não tem dividend yield. E ela tem um PL negativo. Por quê? Porque o seu ROI também é negativo. Se ela tem um ROI negativo, ela não está entregando lucro para o acionista, ela está no prejuízo. Isso quer dizer que ela está enfrentando momentos muito desafiadores na economia atual e que, no passar dos últimos anos, a gente vem enfrentando vários problemas com isso. Eu torço para que essas empresas consigam aí despontar e remunerar os acionistas e que tudo dê certo. Então, eu trouxe essas duas diferentes para você ver. Olha, empresas que pagam dividendos têm essa característica, empresas que não pagam dividendos têm essa outra característica. E se a gente fosse investir naquelas empresas lá, se eu fosse montar uma carteira de dividendos com aquelas 5 empresas que apareceram para mim, eu investiria 23,92 na Bradespar, 12,53 na CEMIG, 31 na BB Seguridade, 47 no Banco do Brasil, 4,62 na Klabin. Com menos de R$120, eu já me torno sócio de várias empresas de vários setores diferentes. E eu comprando uma ação de cada uma dessas empresas, já me daria um dividendo de R$11,23, né? R$11,23 anual, com apenas uma açãozinha de cada, né? Com aqueles primeiros R$120 que eu investi. Isso, presta bem atenção, dá uma rentabilidade anual de 9,3%. Lembra lá, a primeira regrinha, a gente precisa de empresas que paguem pelo menos 6% de dividendo anual, me desculpe. Então, reunindo aquelas 5 empresas, a gente teve um dividend yield anual de 9,3%, tá até acima do que o pressuposto pra gente, ou seja, caracterizando mais uma vez uma empresa pagadora de dividendos, né? Vamos continuar aqui te mostrando a resiliência que é com o passar dos anos. Quando eu comecei a investir no ano 1, não recebi quase nada de dividendos. Olha na tela agora, por favor. A gente tem ali, ó, os primeiros 12, 13, 14 meses foi quase que nulo, assim, de expressividade de dividendos. Mas depois que eu comecei a reinvestir e a rentabilizar mais o meu capital, me esforçar mais, economizar mais para poder aportar mais e receber mais dividendos, esse gráfico foi bem ascendente. Ele vem sendo ascendente a cada ano, se nada de ruim acontecer. Então, comecei lá fraquinho em 2021, depois 2022 já deu um sinal de vida, esse ano já está sendo aí
bem próspero no sentido de dividendos, e se eu continuar assim, daqui a 10, 15 anos, eu já vou estar com a liberdade financeira, e eu trouxe esse vídeo para também te motivar a investir. Você viu que escolhendo ações que pagam dividendos, você pode investir uma quantia mais baixa, um valor mais baixo, que você consegue receber dividendos também. Investir não é só para quem tem grande capital. Um dos pontos negativos aqui para a gente finalizar o vídeo, você tem que aceitar como investidor, investindo em renda variável, investindo nessas ações, é a volatilidade das ações. Os preços sobem, os preços caem, os preços despencam, os preços superestimam, e você se mantendo resiliente, é uma boa empresa, não mudou nada na empresa, os seus fundamentos não mudaram, não aconteceu nada de muito grave no país, não tem necessidade de você desfazer daquele bom ativo, né? Se você é sócio do banco e ele é um bom banco, se o preço diminuir, você desfazer desse ativo, você vai perder o seu dinheiro. Mas se você manter a sua ação, no futuro isso vai te repagar, entendeu? Há uma ondulação também na distribuição de dividendos, então quando você analisar isso, não analisa por mês, não. Analisa por ano. Ano X pagou tal, ano X pagou tal, ano X pagou tal. Tem que pensar em longo prazo visando carteira de dividendos. É diferente de outras metodologias de curto prazo de investimento em ações. Por quê? Por causa dessa volatilidade, e para acumulação dos dividendos, você precisa manter essa ação na sua carteira por mais tempo. E resiliência e paciência que é necessário ter. Você sendo suficientemente forte para aguentar todas essas diferenças aí, vai dar tudo certo, é o que vem dando certo para mim, é o jeito que eu gosto. No mais, é investir todos os meses, reaplicar os dividendos, os proventos, as bonificações, e repetir esse processo até você ir acumulando seu capital e diversificando a sua carteira e seus setores, pesquisando novas empresas. E, para a gente finalizar, se você se sentiu ajudado, se eu pude contribuir com alguma coisa, eu peço para que você também contribua, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, porque tem vídeo 3 vezes na semana, novos, com temas diferentes. E comente aqui, o que você achou dessas empresas que eu escolhi? Eu te vejo quando? Eu te vejo lá no próximo vídeo.